Então hoje a gente está aqui no curso de Introdução à História Digital, que está sendo um curso muito longo e com muitos temas, então eu também acho que os alunos estão acabando tendo contato com muita coisa nova, com muitos conteúdos e com muitos caminhos para seguir. Assim, a gente está, até para situar o Vitor, né? A gente está Uhum, fazendo um percurso assim desde de debates teóricos sobre ferramentas digitais, dataficação da sociedade, a uhum, questão dos algoritmos e da opressão e da violência, do racismo, a gente teve esses debates, mas a gente também teve partes muito grandes de uso de ferramentas, então a gente passou por repositórios online, passou por ferramentas de gerenciamento de bibliografia como o Zotero, e agora a gente está numa etapa final, assim, que a gente meio que dividiu a turma em duas, então a gente tem uhum, um módulo mais de ferramentas de ensino, então teve um tutorial sobre Markdown, outro sobre o Story Map JS, que é uma ferramenta para contar a história com uhum. mapas. E o Legal, é. módulo está sendo legal, mas esse está sendo mais com tutoriais. E um módulo de programação com Python mesmo. E a gente está tendo assim aulas de programação. Tivemos duas e vamos ter mais uma. O que está sendo um desafio muito grande não só para os alunos, mas para mim também, Uhum, né? E aí eu tinha te convidado, né? Era um tema que eu acho que ia casar muito bem com o curso, né? Que é justamente essa questão do uhum, podcast. E por uma coincidência enorme, a gente teve o caso de ontem uhum, do podcast do Flow Podcast, né? Que era até recentemente um dos maiores podcasts do Brasil. uhum, Sempre foi muito complicado e acho que nós que somos progressistas e minimamente de esquerda, eu imagino aqui a maioria, sempre tivemos os dois pés atrás lá com o pessoal do Flow, mas ontem ele atingiu talvez um limite que ele ultrapassou esse limite, né? Já tinha ultrapassado em novembro com a questão de uma não só de uma aceitação do racismo, né, mas de uma defesa até de atos racistas que o monarca tinha feito, e ontem ele abertamente defendeu a existência e a legalização de um partido nazista. Então foi uhum. claramente, né, num podcast gigante. Então acho que acabou que o tema da aula de hoje foi bem providencial. Então agradecer mais uma vez a presença do Vitor. Fico muito feliz dele poder ter dedicado o tempo dele para falar aqui para a turma. Espero que vocês aproveitem. E aí a gente combinou que vai ser uma coisa muito livre também, tá, pessoal? Vai ser muito aberto. Então o Vitor pensou numa Uhum. apresentação, mas a gente também é uma aula, não é uma palestra, né? Então fiquem à vontade também para interromper. Então, Vitor, vou passar a palavra para você. Você fica à vontade aí de Tá. começar, de compartilhar. Eu não sei se eu botei essa opção de todo mundo compartilhar, mas enquanto você fala, eu libero isso aqui, tá bom? Tá, mas assim, Eric, Diga. para todos os efeitos, eu mandei no seu e-mail, então acho que talvez você puder compartilhar, acho que é até melhor, né? Que eu fico mais livre, assim, tá? Posso, peraí então. Tá. E até porque você fica com os slides para mandar para os alunos depois. Beleza. E aí a ideia é divulgar mesmo, né? Tem os links que eu uso, né, para fazer o podcast. E agradeço aí já, né, assumindo aí a palavra, eu agradeço o professor Eric, né, que está sempre engajado aí né, nessas questões digitais, que talvez seja a mega tendência do momento, e esse momento dura bastante tempo, né? Eu situo particularmente esse momento a partir do 11 de setembro, né, porque ali o governo norte-americano ele deu praticamente carta branca para a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, para investigar os cidadãos em massa, né? Então, qualquer cidadão que não fosse norte-americano poderia sofrer vigilância e que fosse norte-americano, a NSA deu um jeito de vigiar, mesmo que o governo não explicitasse isso, né? Em maior e menor grau, vocês talvez conheçam história, e essa história talvez vocês conheçam, mas não conheçam. Né? Talvez vocês conheçam porque sabe-se do caso Snowden. Né?
Mas quando você vai ler o livro do Snowden, você percebe que o caso dele é só a ponta do iceberg. Então, desde 2001 e depois de 2000 depois que o Snowden faz sua denúncia e publica seu livro, cresceu muito esse cuidado, esse melindre, né? E com razão, em relação a essa questão da vigilância, que leva também a questões mais que parece ser menos grave, mas que tem uma dimensão tão preocupante quanto, que é isso que o professor Eric mencionou, né? Uma plataforma, uma mega corporação oferta um serviço gratuito, entre aspas, né? Porque quando o produto não tem preço, você é o produto, né? Evidentemente, né? E de repente você passa a cobrar, só que já criou o hábito, uma série de usuários de gravar as aulas, tal. Então, do que isso se trata, né? Evidentemente que isso é uma estratégia, né? Só que eu não vou entrar nisso aqui, acho que o professor Eric já deve ter comentado, ou comentará com vocês, ou vocês vão ver artigos de especialistas, mas tudo isso para dizer para vocês que a minha iniciativa de produzir esse podcast, elaborar esse podcast, é justamente tentar acompanhar esse debate e ter uma apropriação da minha produção intelectual e da minha produção também em termos de ideias, né? Nós temos que ocupar esses espaços para poder, dentro desse emaranhado de coisas, né? O professor Eric mencionou aí a questão um dos maiores podcasts do Brasil, o Flow, que teve uma manifestação veementemente a favor do nazismo, né? O seu principal idealizador, aquele rapaz, ele é sócio, com aquele rapaz que eu não quero mencionar o nome também para não dar ibope, né? Mas, enfim, então, quando a gente observa esse tipo de informação e, por vezes, fica só como um observador externo, a gente tem pouca força para interagir. Então, você criar um podcast científico na área de história, no âmbito de uma universidade, é uma forma de você também atuar de modo em defesa da ciência, tá? Em resumo, seria isso: atuar em defesa da ciência, já que quando nós publicamos um artigo científico, primeiro nós somos lidos pelos nossos pares, que vão usar esses artigos nas aulas. Quando nós publicamos uma tese, por vezes nem nossos pares leem, exceto as pessoas que estavam na banca, por motivos óbvios, né? A gente tem muito volume de coisas para ler. Agora, quando você cria um episódio de um podcast, isso é muito rápido, né? Isso é muito rápido em termos de acesso, tá? Então, a primeira parte que eu queria dizer para vocês é que a intencionalidade de produzir um podcast é levar a ciência a um meio que costumeiramente ela não está. Tá? A ideia é essa. O primeiro passo é isso, tá? Eu só vou beber uma água aqui que minha garganta está um pouco seca. Vendo bem. Beleza, Eric, beleza. Evidentemente que essa minha fala, ela me coloca numa sinuca de bico, né? Porque eu sei que nós cientistas não temos esse poder todo de, vou levar a ciência onde quer que ela esteja. Mas há uma demanda por isso, né? Então a gente trabalha por demanda também, tá, gente? Não é só o entregador do iFood que trabalha por demanda, a gente também trabalha por demanda. Então, se você faz um podcast, é porque em um dado momento as pessoas passaram a te colocar nessa condição. Onde é que eu baixo sua tese? Pô, tem um cara que estuda o genocídio armênio, um amigo seu, tem como você pedir para o cara ter uma participação na sua disciplina? Então eu perguntei assim, poxa, às vezes eu chamo um amigo que o cara fica lá numa aula sua, né, ou numa banca, ou dando parecer, né, Eric, numa tese de livre docência que para em pé na mesa e fala, pô, às vezes um podcast ele já cumpre essa função, né, só que para nós acadêmicos a gente tem que sair um pouco desse meio, dessa linguagem mais inacessível, mais hermética, mais livresca, mais opaca, e falar de uma forma mais aberta, mais direta, né? Então, eu acho que o projeto do podcast, ele também vai ao encontro dessa preocupação, você divulgar ciência pesquisas recentes, e também abrir espaço para os pesquisadores e jovens pesquisadores. Tá? Quando eu falo jovens pesquisadores, estou falando de jovens pesquisadores de iniciação científica, de mestrado,
doutorandos, mas também para especialistas, pessoas que já têm um conhecimento longevo sobre a sua área, a sua respectiva área, tá? Como é que se iniciou isso, né? Se iniciou, gente, a partir de uma página que eu tinha no Instagram, antes de entrar na Unilab, que se chamava África Kirfa. Aqui é o nome que eu uso no e-mail, que era uma página que a cada 15 dias eu publicava um assunto sobre África, sobre um tema, né? Temas assim que eu já estudei, de aulas que eu preparei, e aí eu criei um hábito de a cada 15 dias alimentar isso, né? Isso durou aproximadamente 6 meses, e quando eu comecei a dar aula na Unilab, eu vi que eu não tinha muito tempo de alimentar essa página, né? Porque a gente trabalha pra caramba, né? Preparar a aula, orientar, publicar, e eu não tinha mais tempo. Aí eu falei, ao invés de eu publicar a cada 15 dias, atualizar a página do África Kiva, que existe ainda, mas está desatualizada, hoje eu acabo usando como perfil pessoal, eu vou criar um podcast, porque aí eu posso chamar outras pessoas para compor essa equipe, né? Ele ainda está muito no começo, tá? Tem acho que 5, 6 episódios, só que tem um monte de episódio na gaveta que eu ainda não consegui editar e publicizar ele, tá? Então, só para vocês terem mais ou menos o mapa da minha apresentação, é o seguinte, eu vou falar um pouco da situação do podcast, como é que ele está no Brasil hoje, e aí eu vou falar do passo, indicar para vocês uns 10 podcasts na área de história, tá? Que aí vocês conseguem ali ter uma comparação, né? Porque a gente trabalha muito por comparação, né? Antes de publicar esse podcast, eu ouvi vários podcasts e tive mais ou menos uma ideia onde eu queria chegar. E no final eu vou falar como fazer um podcast, tá? Dentro da sua área de acesso à tecnologia, né? Eu não sou um expert em tecnologia, tá? Mas eu tenho uma coisa que inventaram aí já faz um tempo, né? Desde da antiguidade, chamado tutorial, né? Se alguém te ensina a fazer algo e, pô, tem muita coisa na internet, né? Então os primeiros podcasts eram uma coisa bem precária mesmo. Eu ligava meu celular, colocava uma música do Tim Maia como fundo e ia falando, entendeu? Isso daí, e reduzia o volume, né? Entendeu? Então, os primeiros episódios foi assim. Esses eu tirei do ar porque ia ter um desequilíbrio em termos de qualidade, tá? Mas eu vou mostrar esse passo a passo, aí ao final eu vou abrir um espaço para a gente discutir essas questões, né? Trazer essas questões contemporâneas, saber a impressão de vocês sobre... Vocês são ouvintes de podcast, né? Então, todo ouvinte de podcast é um potencial podcaster, né? Que pode produzir um podcast no futuro, né? Não é uma coisa tão hermética, assim, né? Tem várias formas de fazê-lo, mas é muito acessível com as ferramentas que nós temos hoje, tá? E vocês e o professor Érico também podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Isso daqui não é uma palestra, isso daqui é mais um bate-papo, tá? No sentido de trazer um conhecimento ali que não é tão inacessível, né? Porque tem vários lugares que vocês aprendem a fazer, mas o diferencial aqui é mostrar como isso pode ser feito em termos científicos, né? Porque a informação está aí, elas são veiculadas de várias formas. Vocês perceberam ontem com esse episódio triste que aconteceu nesse flow, né, nesse podcast, mas talvez o nosso desafio é separar o que é coisa boa e o que não é coisa boa. O bom, o ruim, o belo, o feio, ele trabalha num eixo ali de juízo de valor, mas em termos éticos, né, esses juízos já não cabem, porque se você está usando um meio de comunicação para veicular um crime de ódio, então isso não é algo que é relativo, né? Isso é algo, inclusive, é um crime, né? Então, que é o que aconteceu. O cara foi afastado, né, Eric? O rapaz lá foi, né? Foi afastado, né? Mas você vê a repercussão disso. No dia seguinte, um outro âncora de jornal já fez um gesto nazista, né? Horrível, absurdo, né? Também foi afastado. Mas vocês percebem que é uma relação em cadeia e a força que tem o meio de comunicação? Tá? Então, isso é muito, muito delicado e nós temos que usar essas ferramentas também para se fazer presente, tá? Pode passar, então, Eric, por favor. Tá? Então, a internet ela usa, às vezes, um vocabulário para nomear coisas que já existiam, mas que é veiculada de outra forma, né? Quando você pega um celular, o celular ele tem um rádio nele, ele tem uma TV nele, ele tem um teclado nele, ele tem uma câmera de vídeo, ele tem um gravador nele. Então, quando a gente fala podcast, ele junta
duas questões ali, né? Duas ferramentas que já existem, que é o iPod, né? Que era o radinho que você ouvia, né? O celular móvel ali que você usava para ouvir música, né? E a ideia de um broadcast, que é uma palavra em inglês que quer dizer difusão, radiodifusão. Né? Então, o podcast, essa junção, trabalha justamente dentro dessa lógica, né? Por ser um arquivo digital de áudio que é transmitido via internet. Né? Então, isso daqui é a definição mais ampla. Então, isso pode dar conta de várias coisas. Né? Pode ser um podcast mais trivial, que não tem compromisso científico nenhum. Teve até um artista que ele pediu para tirar as músicas dele do Spotify, porque tinha um programa no Spotify que uma pessoa influente ela divulgava questões contra a vacina, né? Ele falou, tira, acho que foi o Neil Young, né, Eric? Então, que é um artista bem conhecido, assim, tal. Então, para você ter a dimensão disso, né? Tem muita coisa. Cabe a nós separar esse joio desse trigo, né? Só que o podcast, eles são esses... É um texto, ok, mas é um texto sonoro, é um texto em áudio, né? Então, ele é feito para ouvir, ele tem essa característica. As empresas que têm mais condições, eles acabam veiculando isso a partir do vídeo, né? Porque esse podcast, esse Flow que a gente falou aqui, né, tem outros podcasts também, eles acabam fazendo a gravação em vídeo. E é possível você fazer isso. Só que isso dá mais trabalho, porque você tem edição, tem toda essa questão toda. Mas vamos pensar assim que o podcast ela é uma difusão a partir de um áudio, né? De um áudio. E por ser um áudio, quando você termina de produzir ele, você tem que ter um cuidado para tratá-lo, né? Que é a edição. Então, aqui, só para vocês terem essa dimensão, eu vou falar primeiro como você define o tema, depois como você sonda uma pessoa para entrevista, como você elabora as questões para esse entrevistador, como você prepara a sala virtual para a produção do podcast, como você edita ele, como você publiciza ele. Tá? Alguma questão até aí, gente? Estou muito rápido, vocês estão me ouvindo bem? Né? O que eu estou falando é meio óbvio? Né? Você já tem alguma questão, alguma observação? Alguém aqui trabalha com podcast, ou faz uso de podcast, ou ouve podcast? Obrigado, Sandra. Pode passar o próximo slide, Eric. Tá. Salvo engano, esse termo surgiu em 2004, né? Quando um jornalista ele mencionou, né? Um VJ aí da MTV, ele falou que ele produzia isso. Então, mas quer pelo sim, quer pelo não, segunda metade do 2004, 2005 para cá que isso começa a se divulgar mais, né? Aí tem um dado curioso, porque em 2019 o consumo de podcast no Brasil cresceu 67%. Tá? E provavelmente com a pandemia isso aumentou, né? Pessoas ficam mais trabalhando em casa, tá, fazendo atividade, né? E é curioso que, nesse mesmo ano, 84% dos ouvintes ainda são do sexo masculino. Tá? E 51% deles ouvem diariamente esses episódios. Então, olha só, isso já dá para perceber um pouco, né, essa preocupação dos grandes meios de comunicação, como jornais, que eu não vou mencionar o nome também para não fazer propaganda gratuita aqui, tá? Mas percebam que pensem lá nos anos 80, nos anos 90, o que seria para um grupo de professores de um colegiado de uma universidade pública criar uma rádio. Cara, primeiro, a rádio é por concessão, então a dificuldade que teria. Segundo, braço para manter isso, equipamento muito caro. Né? Terceiro, fazer isso de uma forma legal, né? Porque tinha muito rádio pirata que era desativado, desarticulada, né? Hoje uma pessoa tem a possibilidade de fazer isso. Uma pessoa tem a possibilidade de fazer isso, tá? E que isso alcança um público que tem uma grande demanda e uma demanda crescente, como vocês podem ouvir aí, perceber aí, tá? Logo, o podcast, ele trabalha sob demanda, tá? Ele é sob demanda. Quando você começa a produzir, sem problema, Matheus, você pensa num público-alvo ali, né? Eu não gosto de usar essa palavra público-alvo, né? Que a gente já usa muita coisa desses meios militares, né? Alvo, grade, né? Enfim, mas quer pelo sim, quer pelo não, você pensa no perfil ideal. Vamos usar tipo ideal, né? Só que aí complica também, porque é um conceito da sociologia do Weber, né? Então vamos pensar em alguém para ouvir, um ouvinte, tá?
Então, o que que eu pensei? Eu pensei primeiro em vocês, alunos da Unilab, tá? Só que eu comecei a perceber que outras pessoas estavam vindo. Então, lá no Anchor, que é onde eu hospedo os episódios, mostra de onde são essas pessoas que estão vindo. Então, eu comecei a perceber que tinha pessoa na Alemanha que estavam vindo acompanhando o Hibisco. Eu falei, pô, a Unilab ainda não tem um campus na Alemanha, né? Então, acho que né? Aí começou pessoas em Portugal, estavam vindo, em Angola, em Moçambique. Eu falei, putz, então tem que começar a pensar no público não só dos alunos, até porque o aluno, ele está aluno, né? Ele está aluno, ele vai para outro lugar. Então, aí eu comecei a diversificar um pouco. Então, ao invés de trabalhar só com a temática estritamente do currículo de história da Unilab, eu comecei a pensar também em questões do âmbito do espaço sul-sul, nesse escopo mais para além do eurocentrismo, que trabalhe com temáticas contemporâneas. Então, quando eu falo que eu tenho 6 episódios, mas tem um monte na gaveta, é porque muitos desses episódios que estão para sair, ele trabalha já com essas questões recentes. Tem um sobre o Afeganistão, que vai sair agora, um sobre a Coreia do Norte, as questões da Coreia, um outro sobre a questão do Oriente Médio, um outro sobre a nova Rota da Seda. Então, tem muita coisa aí saindo, né? E que é justamente pensando nessa... que trabalha um pouco dentro dessa preocupação jornalística, né? O que é um pouco problemática também, porque essa ideia da informação se consumir muito rápido, né? Então, parece que ela não é muito... ela não é importante porque se consome tão rápido, porque você lê um jornal hoje, no dia seguinte ele está enrolando o peixe no Mercadão. Então a ideia não é essa, a ideia é veicular esses episódios, mas dentro de uma perspectiva histórica, sendo trabalhada por um especialista, tá? Por um especialista. Acho que o Matheus levantou a mão. Foi eu, professor. Boa noite, desculpa o atraso aí. Imagina. Eu sempre tive uma pergunta em questão ao podcast. Semestre passado, a professora disponibilizou um link que tratava sobre várias pessoas indígenas, acesso indígena nas universidades. Uhum. Só que hoje a gente vê muito o podcast voltado também à economia, ao comércio, né? Esses feitos do YouTube, com imagem, e tipo, se difere assim, essa questão do podcast com imagem ou sem imagem. Nesse sentido, o que você acha? Ah, sim, sim. O Zencastr, né, que é a plataforma que eu uso, eles podem gravar com vídeo ou sem vídeo, tá? Com vídeo tem uma sofisticação maior por causa da edição, né? Eu, particularmente, eu prefiro sem vídeo, porque dá menos trabalho na edição também, mas eu penso muito... Essas estatísticas que eu mostrei para vocês nesse slide, de que 51% das pessoas ouvem episódios diariamente. Só que grande parte dessas pessoas, elas ouvem fazendo outras atividades. Está no carro, está fazendo faxina, você está trabalhando em alguma coisa, você está... Enfim, então, a imagem, ela restringe muito, né? A imagem, você fica ali. Então, acho que é um pouco isso, né? Agora, no que se refere à transmissão, né? Com a imagem, eu imagino que fica mais próximo a uma live, né? Só que eu não sei. O que você acha, professor Érico, também? O meu microfone, peraí. Tá sem áudio, Seu áudio. professor. Eu tô aqui, tô ali no OBS. Ontem mesmo eu costumo ouvir muito o Braincast do B9, né? É mais voltado para marketing, mas tem temas muito variados e tal. E um dos caras ontem até colocou no Twitter assim, o Carlos Merigo botou assim: primeiro que podcast com vídeo nem é podcast. Ele só botou para polemizar. Mas eu vou muito na sua linha. Eu escuto muito podcast fazendo outras coisas. A minha esposa até brinca que a gente está virando o que eram assim a minha mãe, minha tia, que fazia tudo na casa ouvindo rádio, ouvindo, né, os programas diários do rádio e tal. Então, assim, eu entendo que o podcast em vídeo ele tem alguns outros tipos de características, né, que são muito voltados para um consumo muito do algoritmo do YouTube também, né? De assim, o corte tem
assim, podcasts longos demais, que você consegue fazer edições em tempo real de temas clickbait, assim, para atrair o clique. Tira uma frase e coloca numa frase bombástica. Então, eu acho que o podcast de vídeo, ele junta características que extrapolam muito a ideia do podcast como um programa que me parece que, pelo menos os que eu escuto, né, programas que têm um tempo de preparação, um, programas que têm um conteúdo ou convidados que seja, né, que vão abordar algum tema numa profundidade maior do que apenas um bate-papo ou uma matéria num jornal da televisão vai dar conta, porque às vezes você tem uma matéria que você vai ter que falar em 4 minutos sobre um tema, né? E o podcast, na minha concepção, sempre é uma possibilidade de você aprofundar em alguns assuntos. Mas me parece que os podcasts de maior sucesso hoje estão no YouTube e tem uma outra proposta que é um podcast sem preparação praticamente nenhuma, apenas um grande bate-papo entre pessoas ali e o tema vai aparecendo. E por isso também tem essa questão dos cortes, porque surgem elementos ali fora do esperado. Então, pelo menos, o que me agrada mais são podcasts, são temas mais aprofundados, né? Que você tem um tempo de preparação. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Por isso eu acabo ouvindo muito mais no Spotify do que no YouTube. Eu quase não vejo podcast no YouTube com imagem, assim. Se me permite, o podcast que é nesse formato flow, né? Eu realmente assisto ele bem menos do que esse que vem no formato de Spotify, que, como o professor falou, ele tem um direcionamento, né? Que são aqueles jornalísticos mais conceituados, ou então alguns de alguns professores que eu já sigo. Mas é uma questão de preferência. Contudo, tanto um quanto o outro, quando eu ouço, é literalmente sempre fazendo alguma outra coisa. Lavando a louça, tomando banho, etc. O Matheus tinha uma questão aí também, ele levantou a mão. Eric falou, ele se aprofundou, ele respondeu na questão essa, porque esses que com imagem está muito relacionado a esses YouTubers, né? Eles só modificaram porque essa ferramenta é nova, está dando mais visibilidade, então está muito associado só ao comércio, como eu falei, essas coisas de ele só vender imagem, aí ele fica em debate, às vezes, muitas das vezes com pessoas famosas, e fica só essa questão ali, né? O e sem imagem é mais uma coisa conceitual, como o colega falou aí, aquela coisa mais específica, onde a gente debate determinado tema, determinada questão. Sim, sim, com certeza, né? Essa plataforma que eu uso, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ela permite a gravação da imagem, né? Então, você pode até editar, baixar, mas veicular só o áudio. Já vi algumas pessoas que deu uma aula, baixou o áudio e lançou como podcast. Então a gente vai chegar um dado momento que a gente vai ter que discutir, né? Se podcast é só o meio de divulgação ou se é o, né? Então, mas quer pelo sim, quer pelo não, quando a gente fala dessa questão da divulgação científica dentro de uma entrevista tal, só o áudio, a gente já tem essa noção que é esse tipo de podcast que nós estamos falando, né? E agradeço até a Sângela aqui, que foi a primeira disciplina que eu dei de Contemporânea 1. Eu estava já usando o podcast com a turma e ela falou que estava fazendo um curso e ela me indicou a bibliografia. Tá, Sângela? Obrigado. Aí eu comecei a ir atrás disso e tal, entendeu? Então é muito importante também essa troca, tá, gente? Então, aqui eu não venho trazer um saber, eu venho compartilhar algo que eu produzo ali, mas que você já tem algum conhecimento também a respeito. O próximo, Érico, por favor. Ó, aqui é uns dados que eu trouxe para vocês, só para vocês terem um pouco essa noção, né? Que é coisa recente que eu peguei, de 2019, mas, ó, podcast no Brasil, aquele dado que eu falei, 84% dos ouvintes são sexo masculino, 56% tem entre 25 e 35 anos, né? Então ainda não está... o Eric até brincou, falou que hoje a gente tem o hábito do que os nossos avós tinham de ouvir o rádio pela casa, né? Mas você vê que as pessoas de uma faixa etária um pouco mais elevada, elas ainda devem usar o rádio ainda, entendeu? 51% ouvem o episódio diariamente, 67% ouvem em média 2 ou mais horas por dia, 2 horas ou mais por dia.
46% acompanham 5 ou mais podcasts. 92% ouve pelo smartphone. Então, essa é a minha explicação que as pessoas usam fazendo outras atividades, né? 87% ainda é para entretenimento, 80% aprendizado e 79% informação. Então, você vê que esses dados não se excluem, né? A pessoa pode ouvir um podcast para entreter-se, mas também para se informar, tal. Tá? Então, é isso, gente. Isso daí é só para vocês terem um pouco essa dimensão. Próximo, Eric, por favor. Isso daqui eu já falei, né? Da questão da praticidade, mobilidade, o baixo custo de produção, a abrangência que ele tem, tá? Eu vou falar só um pouco do equipamento que eu uso, que eu acho que é importante, tá? O que me preocupa não é o equipamento que você vai usar, é o equipamento da pessoa que você vai entrevistar. Porque às vezes você monta seu set ali, tudo direitinho, tal, compra a melhor câmera, ou o melhor gravador, no caso de uma. Só que aí a pessoa do outro lado, a máquina dela está com ruído, ou ela mora do lado de uma ferrovia, ou no Rio Vermelho, em Pituba, onde está tendo uma obra diariamente. Enfim, grosso modo, por isso que é interessante você pensar no seu equipamento, mas também, quando você for fazer a entrevista, você dá esse toque na pessoa, ó. Checa seu microfone, né? Agenda um dia antes para checar o equipamento. Então, tem toda essa questão, tá? Mas eu uso a câmera, o áudio o microfone ou do celular, né? Ou então o próprio microfone aqui que eu uso para dar a aula, tá? Quando você grava, normalmente você grava os áudios individuais, porque imagina o áudio de uma pessoa dá problema e aí você tem que editar o áudio de todo mundo, né? Então, tem essas questões mais técnicas, tá? Mas já chegou a ter casos, pessoal, lá no começo, antes da Sandy me indicar esse curso, né? Teve casos de eu usar um celular para pôr a música que iria compor a trilha sonora do podcast, né? Hoje eu faço isso com a edição, mas é porque eu não tinha o programa que eu editava, que eu vou mostrar qual que é para vocês, mas era uma forma de dar uma melhorada, de produzir, né? Que eu usava só para várias aulas, né? E o primeiro que eu fiz foi sobre a Revolução da Argélia. Eu mandei para os alunos deram retorno, falaram a música está muito alta em tal trecho, né? Eles foram dando esse retorno, né? Então tem isso também, né? Eu acho que a melhor forma é você pôr a mão na massa, sem muito critério no começo, porque as próprias pessoas vão te dar um retorno, mas sem esse critério prévio, então manda primeiro para os amigos, né? Manda para os amigos, para um professor, fala o que você achou. Aí a pessoa vai ser sincera e vai falar, ó, melhora isso, melhora aquilo, e quando você vai aprendendo. Porque se você pegar um editor de início, assim, que você não... Claro, vocês estão fazendo um curso para manipular essas ferramentas. Então, isso ajuda muito, mas lá no começo eu não tinha acesso a isso, né? Então, eu fazia de uma forma bem precária, bem artesanal, mas que a informação estava entregue. Quem precisava de fazer um trabalho sobre a Revolução da Argélia, ouviu aquele podcast e deu conta, né? Hoje eu tirei do ar porque eu achei que a qualidade estava muito ruim, embora as informações estavam ok, tudo checado. Isso que é curioso, né, Eric? Você fez um podcast com referência bibliográfica, tudo certinho, tudo citado. Coloquei trecho do filme no áudio, A Batalha de Argel e tal. Só que a qualidade técnica fez com que eu tirasse ele do ar, né? Então tem isso também, você vê, pessoal. Então percebam que a questão científica, a preocupação é importantíssima. Mas ter a qualidade técnica, para mim, é importante porque você estabelece ali minimamente um padrão também. Porque na minha preocupação é que é um podcast vinculado ao Instituto, o IHL de História, né? Então não está só meu nome, está o nome do professor Eric, que faz parte do colegiado, do professor Jorge, da professora Juliana, da professora Maria, tal. Então, o motivo pelo qual, antes de eu lançar, eu mando para alguns professores para eles verem se está ok, se teve algum deslize, tá? Por favor, Eric. Eu acho esse debate muito interessante, assim, o impacto e muitas vezes até a determinação que aspectos técnicos têm
sobre não só a nossa produção ou manutenção, né, ou sobre a própria capacidade daquele produto atingir o seu objetivo de comunicar, transmitir o conhecimento. Eu tenho um tutorial de Zotero que está no canal que eu fiz ainda no período letivo excepcional. O Plex foi a primeira experiência. E eu não tinha nem a câmera que eu tenho hoje e nem esse computador. Foi no meu laptop e foi na câmera do laptop. Ele tem, sei lá, quase 1000 visualizações e eu não consigo olhar para ele, porque a qualidade comparada com todo o resto do material que eu tenho no canal, que é com a câmera que filma em HD e tal, dá um nervoso enorme. Mas assim, ele é o vídeo mais visto. Uhum. Aí assim, ele vai ficar lá, ele vai continuar lá, mas porque esse aspecto é muito importante. A gente, no caso das ciências humanas, muitas vezes a gente dá pouca atenção a esses aspectos, Sim. ou o coloca numa posição de subalternidade na construção do conhecimento, quando ele não é. E, inclusive, o próprio debate que aconteceu essa semana no Twitter entre professores e youtubers, e professores e youtubers, Uhum. foi muito nesse sentido também de uma crítica que eu achei muito exagerada e um pouco fora do tom de professores que estavam criticando os youtubers que dão aulas, que são professores também. Sim. E eu acho que falta a gente, às vezes, um cuidado nesse debate, que é os aspectos técnicos, eles não são um mero é, elemento que tangencia o conhecimento. Isso a gente tem debatido nesse curso. Muitas vezes, eles Uhum. são a mediação que torna possível, inclusive, a construção do conhecimento. Então, eles têm um papel epistemológico e não só metodológico, né? É, Sim. então, eu acho que esse ponto é legal, assim. Eu acho que num podcast, obviamente, eu estou muito mais interessado num podcast que eu consiga ouvir de forma cristalina, ou o mais próximo de um som cristalino possível do que qualquer outra coisa, do que imagem, do que Uhum. efeitos. Então, cada tipo de conteúdo, cada tipo de recurso para ensino, para pesquisa e tal, ele tem um conjunto de aspectos técnicos que tem que ser valorizado e entendido, né? E eu acho que na nossa área, eu vou falar só dos historiadores, mas eu acho que nas humanidades como um todo, a gente Uhum. ainda está um pouco assim com não sei nem se é um preconceito, uma dificuldade de entendimento, mas desses aspectos de como a técnica, as ferramentas, né, a metodologia não são apenas um auxiliar. Eles estão imbricados na construção do saber e do conhecimento, né? Uhum. Motivo pelo qual eu lanço um por mês só. Já tentei manter 15, não dá, gente. Sozinho ou com né, uma equipe ali que. O último, eu demorei 30 horas para editar um podcast com 2 podcasts em 40 ou 50 minutos. Né? 30 horas, porque você vai editar, vai ouvir. Eram 3 entrevistadores, 3 pessoas entrevistadas, de 1 e 2, 5 pessoas. Então tem em contexto diferente. A gente editou, então dá muito trabalho, né? Porque se for só jogar o áudio lá, você joga, a pessoa ouve uma vez, não volta mais. Nem ouve uma vez, a pessoa ouve 15 minutos, nossa, isso daqui está muito complicado o áudio. E compromete todo um trabalho das pessoas, né? Que era o Mulheres Negras na Ciência, né? Que foi feito em parceria com o NEABI, né? Junto com a professora Maria Cláudia, né? Com a professora, uma professora da Química também, uma outra professora do Ceará. Então dá muito trabalho, porque é justamente por esse padrão técnico, né? A ideia segundo o quadrimestre, é publicar a cada 15 dias. Por isso que eu estou adiantando esses, né? Porque é isso também, uma dica que fica. Quer lançar um canal de podcast, grava uns 3, 4 e vai lançando aos pouquinhos. Não grava, fiz um, já lanço. Não, porque às vezes você não sabe quanto tempo vai demorar o próximo. Você deixa no gatilho ali e já vai lançando, produz já com a reserva, né? Porque dá muito trabalho, dá muito trabalho. Porque vocês vão tentar entender a trabalheira que dá, porque junta essas duas questões, a parte científica
e a parte técnica, né? Que também tem a ver com a ciência, porque o aprimoramento técnico caminha junto com esse desenvolvimento científico, né? Acho que vocês vão entender melhor quando eu for falar do mão na massa. O próximo, Eric, por favor. Isso aí a gente já falou que ele é usado para conversas descontraídas, tal, mas também cabe ali, né, nesse papel de divulgação junto à sociedade do que é produzido no ambiente científico. Tá? É uma forma de você amplificar a voz do cientista, né, que está produzindo ciência. Próximo. Aqui eu elenquei alguns, uma forma também da gente, né, né, render homenagem aí às universidades que estão mantendo-se de pé nesse contexto tão complicado, que estão, além de produzir os artigos, né, estão ainda conseguindo ocupar esses espaços. Então, tem esse História FM, né, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem um episódio muito bom deles sobre o racismo estrutural. Mais um, Eric, por favor. Esse Café História, que já é bem conhecido, né? Eu acho que é do pessoal da UF, né, Eric? Salvo engano. Né? Que aí eles... Eu acho que o Café História é do Bruno Leal, né? Que é da UNB atualmente. da UNB. Eu acho que ele deve ter estudado na UF, eu não tenho certeza, mas o Bruno Leal, se eu não me engano, atualmente ele está como professor da UNB. Mas legal. é um dos mais tradicionais e ele não começou como podcast, né? Ele começou. Eu acho que eu não estou falando besteira, mas o Café História começa como um portal mesmo. Botar um blog, né? E Isso. o História FM eu acho que é o maior de todos, né? Do Iclis. Eu acho que é o mais conhecido, pelo menos, né? Uhum. Ele já entrevistou até o Giovanni Levi e tal. Tem até umas coisas assim legais, bem legais mesmo. Sim, sim. E tem isso também, você tem um alcance que às vezes a gente, porque na universidade, né, que a gente tem que defender com unhas e dentes, mas as coisas às vezes demoram muito por causa da burocracia e tal, né? Às vezes o podcast, você manda um e-mail para a pessoa está ali naquele momento, e fala, pô, teve uma professora a Maria Cláudia, né, ela entrevistou a primeira mulher cientista negra do ITA, né? E aí a mulher ela estava com a vida muito corrida, ela não conseguia agenda para unir as 3 cientistas para gravar. Porque tinha uma outra professora também aqui, uma cientista, né, que trabalha acho que na Fundação Casa, né? E ela falou, não vou conseguir. Aí a gente falou assim, a Maria falou para ela, manda a resposta para as perguntas por áudio de WhatsApp. Ela mandou, eu editei, tirei o ruído, joguei lá na entrevista, a gente fez como uma entrevista, entendeu? Aí que a mágica acontece, na edição. Então, o alcance que você tem, né, nesse âmbito, né? Mais um, Eric, por favor. Tem um episódio bom do Café História que é sobre Paulo Freire, tá, gente? Muito bom. Mais história, por favor. Eu coloquei uns aí que eu não conheço tão bem, mas que vale a pena checar, porque é produzido dentro do âmbito da universidade, né? Dos departamentos. Porque passa por uma triagem também, né, gente? Não foi uma coisa assim a esmo, coisas que dentro, né? O mais história, tá? Próximo. Estudos medievais. É interessante que eles trabalham não só com história europeia, né? Tem um episódio muito bom sobre a África antes da Era Moderna. Tá lá da USP. Mais um. História pirata. Da Unicamp. Mais um. Atlântico Negro. Mas daqui já é para estudantes de graduação e pós, né? Então isso é interessante também, vocês ocuparem esses espaços. Ficar só os professores produzindo, acho que todo mundo tem que ocupar, né? Pode história, do Tocantins, você vê que você pega várias regiões do Brasil, né? Então você acaba tendo contato com o que está sendo produzido nessas universidades. Isso daí é o Hibiscus, né? Eu ia falar que é o meu preferido, né? Mas aí já só que é o mais novo, né? Ele ainda está muito engateando, né? O professor Eric deu uma ideia ótima que eu não consegui implementar ainda, que é vincular um projeto de extensão da universidade,
que é a meta para o próximo quadrimestre. Mas aqui a ideia é essa, trabalhar nesse eixo político-cultural, dialogando com esse espaço sul-sul, né, pegando África, Caribe, Ásia, porque tem uma lacuna. Eu penso também em suprir lacunas que tem nas universidades brasileiras também. Tá? Porque a gente percebeu, a Ásia não trabalha muito, né? Coreia e tal. Eu nunca tive uma aula sobre Coreia, né? Não sei se o professor Eric já teve, entendeu? Nunca, né? Tem países que são opacos também, a Coreia do Norte, né? Não tem muita informação, né? Então, às vezes, né? Então, trabalhar com várias história, política, atualidades, tá? É uma iniciativa do nosso colegiado e, claro, o debate ali feito, por mais que a linguagem seja mais despojada, pessoal, a ideia é que tenha amparo científico, tá? Tem que ser, porque não dá mais essa onda aí de fake news, né? Não basta mais só produzir informação, você tem que dizer de onde ela vem, né? Então, tudo ali, eu até brinco, eu falo que nos meus slides de aula, nos podcasts que eu publico lá, tem mais referência bibliográfica do que meus slides de aula, né? Porque você põe lá a tese do fulano, de onde você tirou aquela música, né? A produção científica de quem está lá sendo entrevistado, né? Agora vamos falar da mão na massa. Vamos, então, pensar o seguinte, uma situação hipotética aqui. Vocês, o professor Eric, ele solicita uma atividade para vocês de final de curso, vocês têm que produzir um podcast. Não sei se o Eric vai fazer isso, se ele o fizer, não é ideia minha, tá? Mas a gente diz que a gente tem que plantar uma ideia ali e tal. Aí ele sorteia uma série de temas aí entre vocês. Vocês são em 13, né, 12 né, aqui na sala, né? 13 na sala. Aí vamos lá que, por ser uma atividade coletiva, o podcast, esqueci de falar isso, eu fiz isso individualmente no começo. Agora a ideia é ir agregando pessoas, né? Aí vamos supor que a Sândila, o grupo da Sândila, do Matheus e da Priscila, sorteia um tema que é as duas Coreias, da questão nuclear ao Round 6, ou Squid Game, que é o título original. Eu acho que a Netflix não colocou o título original porque eles iam fazer alusão, né, ao Lula, né, porque Squid Game significa o jogo da Lula, né, na língua original, eles colocaram Round 6, né? As duas Coreias da questão nuclear ao Round 6. Aí eu pergunto para algum de vocês, alguém aqui é especialista em Coreia? Né? Alguém tem um conhecimento? Né? Já ouviu falar, né, de algo ali mais denso, tal? Estudou isso? Obviamente que não. Né? Nem eu, produtor de podcast. Então, o que a gente faz aí, gente? Qual o próximo passo? Você recebe um tema. Vamos supor que você está trabalhando por demanda. Né? E o professor da disciplina falou, eu quero um podcast sobre esse assunto porque tem pouca coisa. Dá um jeito aí de você fazer isso daí, né? Fazer um podcast sobre a questão nuclear, as duas Coreias, da questão nuclear ao Round 6. Né? A única coisa que você sabe é que existem duas Coreias, uma do norte e outra do sul. Uma do norte que fica no norte, uma do sul que fica no sul. É certo isso? Tá? Beleza, e qual o próximo passo? Vamos lá, Eric. Estudar o assunto, né? Só que é um podcast, você não quer fazer uma tese sobre o assunto, quer publicar um livro sobre o assunto, você quer minimamente ali dar uma informação mais atualizada, né, que trabalha nesse eixo. Só que você é uma pessoa que vai entrevistar alguém, ou, em algum caso que não arranje consiga um entrevistador, ou você muda o tema, ou você mesmo vai fazer uma narrativa em que você vai explicar a situação, essa situação. Então, o primeiro passo, pessoal, não é muito diferente de um trabalho acadêmico, né? Levantamento bibliográfico, leitura de artigos, livros sobre o assunto, análise das fontes. Quais fontes? Pô, não leio em coreano, professor. Mas um filme é uma fonte. Uma literatura de ficção é uma fonte. Uma fotografia é uma fonte. Uma obra de arte é uma fonte. Então, tentar entender essa produção cultural desse meio. Eu peguei um tema dificílimo para vocês perceberem que se é difícil, se é possível nesse tema difícil, é possível também no tema mais fácil. Por exemplo, o cangaço, né? A participação da mulher no cangaço. Ou a Revolução Haitiana, por exemplo. Então, né, coisas que já tem mais informação, inclusive em língua portuguesa. Tá? Então, você vai estudar o assunto ali, levantamento bibliográfico, vai, né, filme, produção, né, uma pesquisa que você consegue fazer ali, tá? Próximo passo. Aí, o terceiro passo seria sondar um especialista.
Não é você que vai fazer isso. Tem algum professor? Procura próximo. Professor Eric, você conhece alguém que estuda Coreia? Não tenho. Pô, tem o professor Jorge, mas não é Coreia, é Índia. Jorge, conhece alguém que estuda Coreia? Ah, tem um cara que fez mestrado comigo e tal. Ah, tem um professor que deu aula para mim. Opa, já tá melhorando, né? Tal, né? Recorre a pessoas mais próximas. Quando não, vai no Lattes, né? No currículo Lattes você consegue buscar as pessoas pela especialidade. Ou artigo, livro publicado, ou indicação de um outro especialista, né? Aí, esse momento que você vai sondar essa pessoa e você explica a natureza do projeto. Normalmente, nós, cientistas, somos muito solícitos a esse tipo de produção. Você falar que é uma produção acadêmica, sem fins lucrativos, tá? E aí a pessoa até, né? E aí vai para o quarto passo. Até aqui tudo bem, gente? Vocês... Um comentário, Eric? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Tem pessoas que são mais acessíveis, tem pessoas que não têm muita familiaridade com a tecnologia, tá? Então, é interessante aqui, gente, você fazer o convite, né? Quando é alguém muito próximo, vamos supor, o professor Jorge, né? Está aqui no departamento, a professora Maria está aqui no departamento. Manda um e-mail ou um WhatsApp. WhatsApp não, porque, né? Mas manda um e-mail, manda um e-mail. Quando é alguém ali já que você não tem um contato direto, né? Você pode mandar uma carta convite, explicando a situação, né? Olá, professor Kabengele Monanga, é nós do Hibiscus, estamos planejando um episódio, o podcast Hibiscus, que é o podcast da Unilab, estamos planejando um episódio sobre sobre a peça do MSZ que se passa no Congo, né? Então, explica, tal, você poderia conceder uma entrevista, tal. Aí, se a pessoa não puder, você pede para ela indicar uma outra pessoa. Porque, normalmente, a gente chama a pessoa que é mais referência nesse assunto, porque é por uma questão de, não vou dizer que é uma hierarquia, mas no sentido de valorizar aquela pessoa que pesquisa aquilo. Tá? Aí você explica o objetivo. Né? Alguns convidados preferem que vocês mandem a questão previamente. Então, às vezes, manda a carta convite, o e-mail, já com as questões. Tá? Porque a pessoa consegue se preparar. Tá? Eu prefiro assim também. Só que isso não quer dizer que você vai ficar preso a essas questões. Quer dizer que você pode improvisar ali, né? O que não é muito comum, diferente de uma entrevista no jornal, né? Porque o jornal tem tempo para acabar ali. 15 minutos, 10 minutos. Então, é bom a pessoa saber já o que vai ser perguntado para... Mas, então, do quarto passo ao quinto é esse momento de você elaborar as questões. Então, é interessante sondar o especialista já com as questões preparadas, ou minimamente preparadas. Que ele vai dizer se ele aceita ou não a partir das questões. Muitos deles fazem isso. Tá? Aí, o quinto são as questões. Eu criei uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você está lá conversando com o cientista que estudou a questão da Coreia, né? Aí você já tem as 5 questões. Professor, é 5 questões só? Não, é só para você ter algo aproximado. Primeira questão, você poderia falar dos antecedentes históricos da Península da Coreia? O estudo te ajuda nisso. Você já usou o termo mais adequado, que ele vai falar, pô, essa pessoa estudou. Você chamou Península da Coreia. Quer dizer, que é o modo como os especialistas nomeiam quando quer se referir aos 2 países ao mesmo tempo. Né? Eles usam uma nomenclatura da geografia. Tá? O cara já vai olhar para você com empatia. Não, minimamente a pessoa fez uma pesquisa. Né? Qual a estrutura geográfica e política dos 2 países? Aí é uma pessoa que, se ele não está à vontade com isso, ele fala, realmente eu não sou dessa área, eu estudei mais o cinema da Coreia do Sul. Então você pode ali também ser flexível com eles. Não, a gente pode direcionar, né? Porque a pessoa tem essa vantagem de poder alterar as questões. Né? Isso não é antiético. Na verdade, você levanta a bola para o outro cortar, porque no contexto da conversa vai surgir outras questões. Aí coloquei uma outra questão hipotética. Né? Há condicionantes socioculturais que permitem vislumbrar uma reaproximação dos 2 países no futuro? E você sabe que o grande conflito da Coreia é essa separação, né? São sociedades que foram divididas no contexto da Guerra Fria, né? da Segunda Guerra, depois da Guerra Fria, né? Dividido pelo paralelo 38. Então, vejo que um tema complicado, e dar uma aula sobre isso daria muito trabalho, mas que se você consegue chegar até um especialista, você tem um prato cheio, né? Algo muito ali que
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma dúvida que uma entrevista como essa seria uma contribuição ou não para a produção científica? Vocês acham que entrevistar um especialista sobre esse assunto seria uma grande contribuição para a ciência? Eu acho que sim, Wilson. Vocês já- Principalmente por se tratar de podcast, né? A professora uma vez passou para te fazer, e inexperiente ainda com essa questão, eu fiz muito, foi uma da crítica dela, né? Eu fiquei muito preso a essa questão como se fosse com um rigor acadêmico, tipo uma apresentação de trabalho escolar. E o podcast tem essa característica de ser uma coisa mais conversa, onde a gente pode tratar várias coisas, sem esse rigor, né? E isso vai surgir várias outras questões. O podcast é bom por isso. Exato, exato. Aqui eu mantive uma linguagem mais, né, de uma pergunta, tal, acadêmica e tal, mas no contexto da conversa, você não vai usar essa coisa tão livresca, né? Você pode falar assim, ô, professor Eric, você que estudou a Coreia, você que morou lá, tal, como que é, assim, essa história? Você poderia dar um panorama sobre essa situação? Você entendeu? Já é a pergunta 1. Isso é meio que só o roteiro, né? É o Só para roteiro, você. isso, Matheus, obrigado, a palavra era essa. É um roteiro, é um roteiro. É um roteiro. E aí você vai, né, trabalhando no específico, mais geral, tal. Por exemplo, pega a 6, aqui, a 5, especificamente em relação à Coreia do Sul, como você observa esse recente interesse do Ocidente por sua produção artística, sobretudo na área do audiovisual, como o filme Parasita, né? Acho que vocês já ouviram falar desse filme, né? Ou a série Round 6, né? Round 6, né? Que é o que está na Netflix e tal. Então, é uma forma também de você, porque tem uma questão importantíssima, que é a questão nuclear, né? Que é uma questão extremamente delicada, sensível, né? Para os dois países. Só que tem uma questão ali que as pessoas servem uma espécie... Cumpre essa função do contemporâneo, que a pessoa está ouvindo... Às vezes, teve um amigo meu que ele foi ouvir um podcast sobre o System of Down. Nossa, o cara está falando sobre... E aí, a partir dali, ele teve uma aula sobre o genocídio dos armênios. Né? O do Heitor Loureiro, né? Que é um colega nosso aí. Porque a banda, né? São Armênia, né? São filhos de armênios, e tem uma das músicas do System of Down que denuncia o genocídio. Né? Então tem um pouco isso também, essa sacada que a gente tem que ter também. Né? Tem a técnica, um material bom, tem a questão da história, pesquisa histórica, mas tem algo ali que chama ali uma faixa etária, ou um grupo ali que, trivialmente, você fala, vem estudar o genocídio dos armênios, a pessoa ia ficar meio assim, sabe que é importante. Né? Por favor, Eric. Eu estava pensando na pergunta que você fez sobre o aspecto de contribuição científica, né? Eu acho que nesse caso a gente também tem que pensar sempre nas diferentes formas e caminhos possíveis para essa contribuição para a sociedade, né? Tô pensando como que a produção científica pode contribuir para a sociedade. Então existem vários caminhos, né? Não tem dúvida de que o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica mais tradicional, com uma monografia, um mestrado, um doutorado, uma tese, que tem um conjunto ali de caminhos, de passos, de procedimentos e inclusive de rituais, etc. Ele vai cumprir um papel na sociedade de uma forma, assim como um debate num evento de outra forma, uma entrevista num jornal de outra forma e um podcast mais detalhado de outra forma. Então, eu acho que todos esses caminhos de apresentar reflexões a partir de pesquisa científica, né, elas vão contribuir, desde que feitas também, como você falou, dentro de algum controle, de algum rigor acadêmico ou científico, né, minimamente, já que essa é a preocupação do debate que a gente está tendo aqui. O que também, para mim, não tem problema nenhum de ser um podcast puramente de entretenimento, né? Não é melhor ou pior, mas no caso do nosso debate aqui sobre para o ensino de história, para pesquisa, para divulgação científica, eu acho que ele pode ocupar, sim, um espaço muito interessante numa lacuna que a gente tem, né? Numa lacuna de conseguir disputar o espaço dentro de uma mídia, dentro de uma não só da mídia tradicional, mas mesmo
na internet, a gente tem grande dificuldade de disputar esse território, de pautar os debates, né? Não é à toa que a gente está na situação que está. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é sobre o próprio formato, não o formato podcast como um todo, né, de você ter ali essa ideia de fazer uma transmissão sobre um assunto, mas a forma mais comum no Brasil de construir um podcast, que é a forma da mesa redonda, né? Uhum. Ou da entrevista direta. Quando eu vejo muitos podcasts gringos de outros lugares com mais formatos, né? O storytelling, né? A contação de história, Uhum. não só fictícia, mas também a própria aquela perspectiva de uma série documental. Uhum. Mas no Brasil a gente vê muito funcionando bem o modelo que me parece replicar muitas vezes, ou o modelo tradicional do programa de rádio, que você tem um âncora e um grupo ali de debatedores, de gente que vai conversar e trazer notícias, né, do que outras formas mais criativas de Sim. apresentar a história, né? Não sei se você sente isso também, mas a maioria dos grandes podcasts são podcasts de uma mesa redonda de debate, seja de futebol, seja de cultura e entretenimento, né? Talvez os de história fujam um pouco disso, que vão ser mais assim, ou entrevista ou narrar um tema. Mas a gente quase não tem de storytelling, ou como o caso Evandro, né, do Ivan Mizanzuki, que é uma série documental incrível, esse tipo de coisa assim. O que você acha Uhum. disso? Nossa, é interessante que eu não tinha feito essa triagem, mas eu concordo contigo. Eu lembro lá nos idos de 2012, que eu estava estudando muito inglês, né, para melhorar o meu listening, a minha escuta, assim, tal. Quando eu dirigia, eu colocava um podcast gringo, né, vários deles, e realmente a maioria era de storytelling, né. E aí, isso já nem era tão popular no Brasil ainda, tal, e quando começou a aparecer aqui, apareceu mais nesse formato de roda, né, que está muito vinculado, os acadêmicos, muito vinculado a uma mesa redonda, né, os que são mais de entretenimento, muito vinculado a essa roda de conversa. Né? Mas eu acho interessante explorar esse do storytelling, tanto é que o primeiro episódio do Hibiscus, ele é justamente, está no Spotify, Marjorie, ele é justamente uma narrativa que eu faço de Sembene, o pai do cinema africano. Então não tem outra voz, tem só eu lá falando, o Sembene e tal, tal. Né? Então, o da Argélia também, a Revolução Argelina também foi nesse sentido também. Então, eu acho que diversificar o formato tem muitos ganhos. E vamos pensar assim, tem assuntos que você consegue você mesmo preparar isso rápido, né? Por exemplo, Eric, você falava da sua pesquisa no Caribe, entendeu? Então você consegue, né, criar um bom storytelling ali. É muito bacana, assim. Ou até o roteiro de uma aula sua de América, por exemplo. Tá? Então acho que é Tem uma. interessante. Desculpa, tem uma outra coisa que é. Nossa, passou uma moto aqui. Enfim. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal e que a gente explora pouco, que é o storytelling de ficção também. Uhum. Que eu vejo muito em inglês, inclusive coletivos de pessoas que narram contos, contam histórias ficcionais mesmo, como podcast. E isso também eu vejo muito pouco no Brasil, né? De você ter essa coisa de quase como tinha lá nos anos 30 da radionovela, assim. Sim. Mas geralmente voltados para a literatura, e não como um audiobook, de você pegar um livro clássico e ler. Mas um Sim. podcast que tem algum tipo de característica, contos de terror. Né? E aí tem alguns em inglês que são bem legais, assim, de contos de terror, que cada semana ou cada um por mês vai um autor novo que lê a sua história e tal. Então eu acho que a gente poderia diversificar mais, assim, para consolidar mesmo, porque eu acho que o podcast está se consolidando. Mas quando você mostrou aqueles dados, eu fiquei bem preocupado de ser ainda uma prática, uma forma de consumir conteúdo
majoritariamente masculina e jovem. Isso é. Tem um tweet que virou um ditado muito assim, que é: tudo que só homem gosta não pode prestar. E, com certeza. E o podcast ser 84% dos ouvintes, dos consumidores ser do sexo masculino, eu fiquei muito preocupado, assim, pensando, nossa, ainda há um chão muito grande para percorrer, né? Apesar da Sim, gente ter muitos podcasts bons que tentam romper isso, né? sim. Eu lembro Chutando a Escada, que é um podcast que é o pessoal de Uberlândia, né? E no começo eram dois professores, um professor de lá e um outro professor que era da PUC-Rio, e que é sobre RI, Relações Internacionais. É muito bacana. E depois eles chamaram duas pessoas a mais, né? Que agora tem 2 homens e 2 mulheres, que tinha essa preocupação da questão de gênero, que é muito forte, né? E que também, sobretudo na questão dos ouvintes também, né? E realmente, eu estou pensando aqui por quê, né? Mais homens ali, né? A questão do machismo, né? A mulher que é mãe, ela tem que Olha, eu acho, ter eu uma acho que carga de... tem um cara, assim, tradicionalmente no Brasil, aí vou falar aquela de filosofia de botequim, mas você pega uma mesa que 4 homens desocupados sentam para conversar. Esse é o modelo do podcast, do padrão mais comum, né? Que é assim, ó, vamos sentar aqui para conversar sobre um negócio. Isso tem muito da estrutura machista brasileira, né? De que assim, Tem. os caras têm tempo para ficar conversando 4 horas. Você vai num qualquer bairro, domingo de manhã, tem uns caras parados na rua, conversando. Porque eles não têm que fazer comida nem nada. Então, talvez Sim, o podcast ainda esteja reproduzindo essa prática, sim, sim. né, do próprio tempo. Eu já vou passar a palavra para Elisiane. O Braincast, que é o que eu comentei, que é um que eu escuto, esse eu não tenho problema de fazer a propaganda, nem precisam disso. Mas eu também percebi ao longo dos últimos anos uma preocupação muito grande de não só ter no seu elenco, eles são muito variados, tem muita gente que participa, mas um número representativamente equiparado de mulheres e de pessoas negras e eu não sei especificamente sobre questões se tem equiparado na questão de orientação sexual, assim, não sei, mas pelo menos eu vejo essa preocupação crescente em alguns casos, né? Porque é muito ruim quando você vai ouvir um podcast e são só uns cara branco de meia idade falando de coisa que eles não. E geralmente é isso que acontece nesses grandes do YouTube, né? Assim que bomba, né? A gente está fazendo meio que uma filosofia aqui a partir de achismo, que nem é legal, mas eu acho que é uma provocação interessante a se fazer a partir dos dados que você mostrou. Sim. Eu acho que foi a Não, Elisiane, não foi? Que levantou a mão? Desculpa, foi pode falar, Elisiane. Igor, ou Vitor, se quiser. Ah, tá. Tem no slide, Ô, Elisiane. professor, eu queria dizer que eu confirmo isso que você está falando aí sobre vocês. O meu marido mesmo, ele senta com todos sempre, na verdade, como você diz, né? Não tem muito o que fazer. Na verdade, eles não querem colaborar, né? Com algumas atividades e preferem ficar entre a rodinha lá deles mesmo. Fica nessa, né? Inclusive, hibiscus, o nome hibiscus é em homenagem a uma deusa egípcia, né? Que é um dos nomes de Ísis. Eu escolhi esse nome, né? Em alusão à espécie, né? A flor, né? Que é, e o que me chama a atenção nessa espécie é que existem muitas espécies de hibisco. Tem mais de 300 espécies e sua maioria ela está localizada em países africanos, na Ásia, no Brasil, né? É muito comum. Aqui na Bahia tem várias, assim. Aí eu pensei algo sul-sul, né? Aí eu falei, será que eu estou viajando? Porque às vezes é isso. Quando você viaja muito, pergunta para os amigos. Eu liguei para o Jorge, é muito viagem minha. Eu pensei em hibiscos do podcast. Pô, legal, tal, bacana, né? E tem, eu acho que um livro da Chimamanda, né? Acho que é o Chá de Hibisco, né? Isso, Marjorie. É isso. Então eu falei, né? Futuramente acho que eu vou ter que buscar outra imagem, porque essa daí eu nem lembro de onde eu tirei, mas é direitos
né, liberados mas enfim, né? Mas aí essa ideia do espaço sul-sul, tá? Mas vamos lá, a gente pegou o tema, fez as questões, mandou para o professor, e agora a gente, o sexto passo é agendamento da entrevista. Você oferece dados para os convidados, porque pode ser não só um, mas vários, né? Esse formato que o professor Eric falou de mesa redonda, e aí é essa preocupação que a gente tem que ter de gravar num ambiente silencioso, né? Testar a conexão da internet, ver se está estável, e também testar a gravação, plataforma, tá? Aí chegamos ao sétimo passo. Aí você abre a sala virtual, tá? Professor, eu usaria o Google Meet, por exemplo? Alguém pergunta, né? Eu nunca usei, tá? Mas normalmente eu uso essa sala aqui, ó. Será que eu consigo compartilhar minha tela, Eric? Não estou te ouvindo. Desculpa. Tá, vamos lá. Pronto, compartilhando. Ó, aí, o próximo passo seria agendar a sala. Eu uso esse Zencastr aqui, gente. Vocês estão vendo aí? Ó, deu o meu login, você se cadastra, é gratuito, tá? Aí vai abrir essa tela, né? Aí permite lá os negócios, ok? Aí aqui, ó, são todos os episódios que eu já gravei nessa plataforma. Eu usava um a outra, tá? Aí vamos abrir essa é a tela que vocês vão ver. Deixa eu só voltar para vocês, quem quiser acompanhar aí com calma. Ó, vocês vão ver essa interface, que eu já tenho cadastro, então eu faço meu login. Se você não tiver cadastro, você põe aqui, ó. Sign up, né? Não tem uma conta, você vai criar a conta aqui. Como eu já tenho, abri a conta. Tá? Vou criar um novo episódio. Criar novo episódio. Aí vou pôr o nome do episódio, por exemplo, a questão da Coreia. Aí ele pergunta se eu quero gravar o áudio e a câmera ou só a câmera, né? Aí eu vou colocar gravar só o áudio, mas mostrar o vídeo. Vai perguntar se ele pode usar, o aplicativo pode usar o microfone e a câmera, se permite. Pronto, está aqui a sala. Esse link eu vou compartilhar com o convidado, tá? Peguei o link aqui, né? Ou adiciono aqui o convidado por e-mail. Aqui é mais para quando eu vou agendar, tá? Mas eu prefiro pegar o link e mandar para a pessoa, por exemplo. Cheguei e mandei para vocês aqui, né? Mandei o link para o convidado, aí ele vai entrar nesse link e vai aparecer, vai abrir uma outra tela aqui. Aí quando abrir essa tela, o convidado, uma vez que abrir, você vai gravar aqui, ó, Start Record. Começa a gravação, 3, 2, 1, gravando. Aí começa a gravar. Apesar de estar o vídeo, está gravando só o áudio. Tudo que eu falar está sendo registrado aqui. Vocês conseguem ver essa faixa embaixo, pessoal? Sim, sim. Tá. Tá gravando, está falando, tal. Aí terminou a entrevista, você para a gravação, stop. Parou a gravação e o áudio tá subindo. Você só pede para o convidado esperar um pouco até carregar o áudio. Quando terminou, carregou o áudio, aí você baixa. Ele vai baixar em arquivo MP3. Vai baixar esse arquivo aqui que vai direto para o seu download. Tá? Então, essa é a etapa da gravação da entrevista. Tá? O tempo da entrevista fica mais a critério combinado com o entrevistador, né? Normalmente eu não gosto de cortar muito o entrevistado, porque depois eu vou fazer a edição. Aí acabou aqui a gravação, baixou, você pode sair.
Deixa eu te perguntar, o que eu queria saber era se ele é livre, né? É uma Isso. e se tem, então se tem limite de tempo para Ó, gravar, eu ele, digo assim, como você pode gravar o vídeo, né? Ele Uhum. tem algum limite de tempo e você baixa ele em MP3, aí é só uma curiosidade, quanto, sei lá, 1 hora de entrevista, qual é o tamanho desse arquivo, assim? Tá, ó, 1 hora de entrevista, normalmente ele baixa assim, ele demora para carregar, deixa eu ver, menos de 1 minuto, Eric, tá, para carregar. Tá, o tamanho do arquivo eu posso checar aqui agora, tá, porque eu pego a última entrevista que eu fiz, podcast, discos, episódios. Ó, tem um arquivo aqui de uma professora que tem uma entrevista. Deixa eu ver. Ó, 20 minutos de um arquivo deu 21 mil kbytes. 22 minutos. Então, eu imagino que 1 hora seria 60 mil kbytes. A gravação aqui da aula dá, sei lá, quase 2 horas de gravação, dá 500, 600 mega por aí, né? Então, é pequeno. É. Pequeno. Pequeno. Aí, essa parte, pessoal, é a parte, vamos dizer assim, que é mais importante por causa do registro. Né? Por causa do registro. Então, a ideia é você sair, fechar a sala só quando você tiver certeza que o áudio foi baixado, que o áudio está bom. Evidentemente que um dia antes, você já testou essa sala com o entrevistado. Um dia antes. Vai dar uma insegurança no começo, quando você faz a primeira entrevista. Fala, nossa, será que gravou? Será que não gravou? Normalmente, você pede para alguém que conhece esse aplicativo te acompanhar nesse processo. Eu me voluntario aqui, se vocês se interessarem por gravar algum episódio com alguém, vocês podem me chamar para o primeiro episódio eu dar uma força. Assim. Eu entro lá e vou explicando para vocês como é que faz, entendeu? Foi o que aconteceu com a professora Maria Cláudia, né? A gente gravou o primeiro episódio eu presente, o segundo ela já fez sozinha, ela já aprendeu assim tal, né? Então é esse passo, né? Tá o link aqui, tá? Eu mandei para o Eric o slide. Então vocês clicando já abre aquela interface lá para cadastro. Só que aí não acabou, né? Essa é a parte, vamos dizer que não é a parte não muito difícil, né? O trampo está por vir ainda, que é o 8º passo, que é o próximo. Fazer o download dos arquivos, isso é fácil, né? É preferível você nomear eles com... Porque, imagina, 6 entrevistados. Dá um nome, põe uma ordem, né? Entrevistado 1, não confia na sua memória que... Tá? Então, você criar um esquema assim que você consiga achar fácil esses arquivos. Tá? Fazer edição. Aí que a mágica acontece. Dá um trabalho, mas é uma etapa assim, extremamente prazerosa. Tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo, mas eu vou ser rápido, só para vocês entenderem assim, isso de forma mais, né, mais prática. Assim. Você edita em qual programa, Eric? Eu uso para edição de vídeo, eu uso o KDE Live, que é um programa open source para o Linux, né? Mas eu gravo aqui já meio editando também com o OBS. Tá. Agora, áudio eu uso o Audacity, que também é Ou dá. open source também. Tá. Você chegou a dar uma aula sobre isso aqui, já fez uma oficina e tal? Não, não, a gente não, eu não falei sobre essas ferramentas não. Tá. Tá. Eu vou falar um passando só para eles verem mais ou menos esse. Tá? Ó, Pode, aí o segundo passo é a edição. Você vai pegar aqueles áudios todos, você vai baixar numa pasta. Normalmente é bom baixar tudo na mesma pasta. Você dá um nome lá, Coreia, entrevista. Põe tudo na mesma pasta, porque o programa de edição ele vai buscar, ele só vai reconhecer no processo final da edição aquilo que está naquela pasta. Aqui é o programa de edição. Dá para ver aí, pessoal?
Sim, professor. Tá, ó. Aqui, claro, esse projeto já está aberto, mas normalmente você arquivo, abrir projeto. Deixa eu começar ele. Deixa eu começar do zero aqui, gente. Ó, é o Adobe Premiere que eu uso, mas poderia ser o Audacity, né? Tá aqui. O ideal é você usar um, né, um disponível gratuitamente, né? Aí vocês podem pegar a indicação com o Eric, né? Como ele... Ó, novo projeto. Você dá um título para ele, né? As duas Coreias. Ok. Não muda nada aqui por enquanto. Tem muito tutorial no YouTube que mostra como mexer, como... Ó, aqui, pessoal, é sua área de trabalho da edição, né? Tudo que você baixar arquivo de áudio vai vir para esse negócio aqui, para essa área aqui, né? Que é a área do projeto. Arquivo, importar. Você vai buscar o arquivo de áudio. Aí eu peguei esse daqui, ó, que é do episódio que eu... Deixa eu pegar um outro aqui. Sem Bene. Episódio sem Bene. Ó, aqui está a gravação de um áudio de 35 minutos. Eu clico em cima dele e arrasto para essa área. Ele já reconheceu aqui, tá vendo? Aqui é o arquivo de áudio. Eu vou tirar meu microfone para vocês ouvirem. Peraí, pessoal. Como eu acabei abrindo essa pasta agora, ele não vai reconhecer o áudio. Eu tenho que abrir um projeto que já existe, tá? Peraí. Mas, Vitor, eu acho que talvez seja. Eu acho que você pode até abrir aí e mostrar pra gente como é que funciona. Mas eu acho que a gente não vai conseguir avançar muito hoje né, no aspecto da ferramenta em si, né? Eu acho que você pode mostrar. Ele funciona muito como qualquer editor de vídeo ou áudio, né? Ele tem uma timeline ali que você vai controlar o que está passando, né? E você tem ali à esquerda as suas pastas onde você vai estar com os arquivos brutos, né? Isso. A gente pode até marcar outro dia, Eric, que aí eu faço um workshop só sobre edição. Pode ser. Nesse curso não vai dar mais tempo porque a gente já está acabando, mas eu acho que a gente podia pensar assim nessas ferramentas assim. No curso em si não usamos, mas eu acho que essa imagem que você está mostrando aí, ela é bem ilustrativa dessa ideia de edição de áudio, Isso. de você recortar o áudio e de você ter várias, como é que é o termo disso? Várias camadas aí, várias Várias linhas. camadas, várias tracks, né? Várias faixas, o termo é esse. Várias faixas de áudio. E você poder ir colocando ver se é isso, né? Essas bolinhas para controlar o volume em cada trecho, né? Isso, exato. Então quer dizer assim, que cada camada dessa é uma pessoa falando, entendeu? Ou uma música de fundo e tal. Mas só para vocês entenderem que tem essa etapa aqui. Normalmente, no começo, o que eu fazia, pessoal? Eu pedia para alguém fazer essa parte. É legal isso, um coletivo, né? Faço sozinho porque, né, comecei fazendo assim, né? É um por mês só, não dá muito. Mas a ideia é saber que é ali que você faz todo esse processo de escolher a música, a curadoria da música, né? Você criar uma música de apresentação e tal. Aí,
Quando você termina esse processo, você fecha, você manda para o entrevistado, para ver se ele concorda, porque você editou, né? Às vezes uma entrevista tem 1h30, ela fica com 50 minutos, porque também, dependendo da proposta, tem que fazer algo ali que a pessoa consuma, né? Que a pessoa não vai ficar palestrando, né? Então, a ideia também é pensar nesse formato, né? Não ser um episódio tão longo, mas se a pessoa está muito interessada no assunto, não tem problema, né? Mas normalmente é ter essa sensibilidade. Tá? Aí, uma vez que a pessoa autorizou, aí vem a parte da publicação, que a publicação eu uso, né, rapidinho aqui, só mostrar esse programa aqui, a plataforma, o Anchor. Você conhece, né, Eric, o Anchor, né? Sim, sim, sim. Eu uso ele aqui. Mesma coisa, você vai abrir um cadastro, é gratuito, né? Aí tem lá, ele explica para você, você vai fazer essa edição aqui, e ele já lança direto no Spotify. Tá? Aí mostra aqui os ouvintes, né? Onde as pessoas estão, né? Argentina, Holanda, Honduras, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, né? 70% dos ouvintes estão no Brasil, 17% na Alemanha, 9% nos Estados Unidos, 1% em Honduras, 1% na Holanda, 1% na Argentina. E aí ele distribui direto no Spotify. Tá? O mais ouvido é esse episódio aqui, que é sobre o cinema africano. O segundo mais ouvido é sobre a Costa do Marfim. O Festival de Culturas foi bastante ouvido. Enfim, né? É isso, gente. Acho que agora eu abro para as questões, tá? Futuramente aí, para além da disciplina, né? Se vocês precisarem, a gente monta aí uma oficina de edição, né? Tem a Sandley que mexe com isso também. Mas agradecer aí o Eric por abrir esse espaço. É muito bom falar desse projeto. Pô, cara, muito legal. Eu que agradeço de você ter aceitado vir. E eu sei que final de período tá uma loucura, banca, TCC, nota, tudo mais. Então, obrigado. Eu acho que foi muito legal, casou perfeitamente com a disciplina, porque a gente está fazendo esse debate, justamente esse debate entre os aspectos técnicos, os aspectos metodológicos, mas os impactos disso na construção do conhecimento e nas possibilidades de ensino também. Então, foi muito bom, valeu. Eu vou abrir também para o pessoal aí perguntar e já agradeço desde já, tá? Valeu, Eric. Eu acho que alguém levantou a mão. Pode falar aí, Vitor. Mas só afirmando que é um bebezinho ainda, tá, gente? Tá nascendo ainda, tá? Ainda vai ganhar força aí. A Priscila levantou a mão. Professor, achei muito interessante. Eu faço parte dessa estatística das mulheres que não escutam podcast. Tá? E eu fiquei me perguntando, assim, na verdade, muitas coisas, né? Desde a possibilidade de construção de um material didático para o ensino inclusivo, a partir do momento que a gente quebra esse fetiche do documento histórico como fonte escrita, né? Que termina limitando a uma determinada parcela. Mas eu fiquei me perguntando também, assim, se quando você começou a fazer esse podcast, você fez já pensando que isso em algum momento pode se tornar uma fonte histórica de pesquisa, ou isso ser analisado em algum momento? Eu pensei primeiro em suprir demandas, né? Em suprir lacunas por demanda, né? Eu sou daquela geração que não teve história da África na universidade, né? E aí eu sei que sempre vai ter faltando alguma coisa, né? Já tem história da África, né? Mas a Ásia, história da Ásia não tem, né? Muito pouco, a gente conhece muito pouco. Então eu pensei muito assim, oferecer ferramentas para professores, pesquisadores e para a sociedade como um todo sobre questões que não são tão acessíveis. Então, aí depois de um tempo eu percebi que isso também ajuda a oferecer materiais didáticos também, né? Porque, por exemplo, cinema africano, né, recente, né? Já coloquei você também, Eric, na fila para entrevistar também sobre Caribe, ali, a questão da... Né, acho que tem... Né? Então, é meio que assim, Priscila,
a gente começa, mas não sabe onde vai dar, entendeu? Até brinco, eu brinco que eu achava que era uma corrida de 100 metros. Falei, vou fazer uma a cada 15 dias. Quando você vê uma maratona, entendeu? Uma maratona é um triatlo, né? Então, eu acho que a ideia agora é tentar dar uma cara mais variando, entendeu? Formatos que o Érico fala do storytelling, que para mim é mais fácil do que chamar um entrevistado, né? Porque entrevista tem a agenda das pessoas. Então, o storytelling é você ali, você pode até compor um texto junto com a pessoa, né? Uhum. Vou usar um texto. Imagina o storytelling sobre o discurso sobre o colonialismo do EBC Zero. Uhum. Seria bombástico. Assim. É bombástico. Então, eu estava ouvindo o que a Priscila falou e fiquei pensando também num outro aspecto que é a gente. Eu não sei nem se foi isso que ela quis dizer, acho que até foi também. E acho que a gente reflete pouco sobre isso, que é como que nós agora, sobretudo no período pandemia, mas também isso vai repercutir para frente, a gente vai continuar fazendo esse tipo de formatos, eu acho, como que a gente está produzindo fonte histórica sobre a produção de conhecimento da nossa geração de uma forma diferente, né, também. Então, eu fiquei pensando nisso porque quando a gente dá uma aula e ela é gravada, não vou nem falar aula, se eu vou num evento e falo para um evento que ao vivo tem 20 pessoas debatendo comigo ali, estão presentes, ou que no evento presencial teria uma sala com 40 pessoas, a partir do momento que a gente fala e ela é gravada, ela deixa de ter o alcance local que teria para aquelas 40 pessoas. Então, aquela besteira que você errou, que você falou, uma coisa mal colocada, né? Uma leitura equivocada de alguma coisa, ou uma super fala incrível que você dê, que teria uma repercussão e um alcance muito restrito, ela passa a ser ter uma outra dimensão de caráter, de registro histórico da sua própria vida e da vida de um determinado grupo social, e que extrapolou muito, né? O que a gente sempre fez, que eu chego em sala de aula e você fala, você pode fazer uma piada específica, você pode fazer um negócio, tarará, mas que a partir do momento que você faz isso gravando agora, e está no YouTube, está online, está no podcast, ele vai ganhar uma outra dimensão que recortada, selecionada, foge totalmente. E nós, como historiadores, acho que a gente tem que ter esse tipo de cuidado também, né? Estamos produzindo fontes sobre nós mesmos, e essas fontes vão ganhar vida para além do que a gente queria, né? Eu acho que isso também é um cuidado. Fala, João. Boa noite, Vitor e colegas. E mal ou bem, eu posso falar numa versão boa, então, para sair dessa questão do cuidado, que realmente é muito séria. Eu tenho uma primeira graduação que é em teologia, e eu fiz ela muito novinho, e numa faculdade muito bacana aqui em Vitória, no Espírito Santo, e todas as palestras, os eventos, as conferências docentes que ocorriam lá naquela faculdade, elas foram gravadas em DVDs. E isso foi de 2010 a 13. E de um tempo para cá, a faculdade pegou e jogou tudo pro YouTube no canal dela. Tamanha essa popularização, né, E assim, para mim foi um alvoroço, porque eu fiz questão de ver aquilo tudo. Eu estava naqueles eventos, eu anotei muita coisa tem guardada, e a oportunidade que eu tive, poxa, de retomar a palestra de um professor antigaço, que até já morreu, como o Rubem Alves, que apareceu lá uma vez numa palestra muito bacana em 2012, e aí eu tenho a oportunidade de ter visto ele falar uma coisa que não estava no documento e só numa palestra, que lá no espaço físico da faculdade para acessar e de repente ter ela no YouTube, para mim foi uma revolução, sabe? E também, então talvez esse lado bom aí esteja para ser acrescentado. E só mais uma coisinha, eu cheguei a comentar numa aula, professor, mas deve ter ficado esquecido. Em 2019, aqui no Espírito Santo, começou a surgir em algumas escolas, eu acho que talvez na Bahia também possa ter chegado antes, a ideia do ensino híbrido, né? E assim, nem todos os estados praticarem isso ao mesmo tempo, tem a ver com as políticas públicas que aconteceram ali, principalmente com a questão da BNCC, etc. E aí vieram computadores,
Chromebooks, né? Ou seja, ferramentas do Google Suite, com todos esses limites. E como chegou tudo de sopetão, né? Os professores tentavam passar algum trabalho, ensinar os alunos a fazer alguma ferramenta. A gente que era estagiário ali e tecnicamente tinha mais malemolência para mexer com os computadores, víamos todos no meio do ano letivo aprender a mexer numa ferramenta, tipo aquelas para fazer mapa mental, por exemplo, e no meio de improviso e criando aquilo numa sala de aula com crianças de ensino médio que estão começando a vida agora, tamanho tamanho atropelo que aquilo foi. E, no entanto, em 20 vem a pandemia e aquele atropelo acabou servindo como um veículo, porque aqui no estado algumas escolas já estavam com todos esses mecanismos aí de Google Sala de Aula prontos, entende? Então são limites e oportunidades, eu tenho visto, e deu para condensar muito isso nessa disciplina da qual a gente está aqui como convidado, a gente aqui de Vitória, e é muito gratificante novamente fechar com essa aula aí sobre a questão do podcast, que inclusive o CA da minha graduação acabou de criar um agora, mas, enfim, nem tô acompanhando porque é coisa nova e espero que venha para ficar e que venha para florescer muito essa disseminação de ciência, né, para o nosso campo das humanidades. Obrigado, João, pela parte aí. Eu com certeza concordo com você de que isso é um movimento que tem muitos benefícios, né? Sobretudo o alcance eu não tenho dúvida que depois de colocar coisas no YouTube e fazer, sei lá, tutoriais, etc., a gente abre uma rede mais ampla, sim, né? Mas eu acho que a gente carece ainda de uma reflexão mais cuidadosa sobre os aspectos que cercam esse tipo de divulgação, né? Assim, os próprios cuidados mesmo com a produção, o uso das ferramentas, a questão dos direitos autorais, uma série de questões que eu acho que precisam ser debatidas agora na graduação também, né? Acho que essa que é a parada, a gente precisa cada vez mais incluir esses debates, porque os professores, nós somos um curso de licenciatura, os professores vão precisar lidar com isso querendo ou não, né? Porque nesse caso da pandemia não foi uma opção, foi uma imposição, mas muita coisa no ensino básico ele acontece como uma imposição aos professores. Então, eu acho que a gente precisa assim debater mais na graduação. Eu acho que essa disciplina é um esforço para isso, mas eu acho que nas disciplinas de ensino de história, laboratório, estágio, etc., a gente precisa pautar mais isso também, né? Incorporar esses debates. Eu acho que alguém levantou a mão depois do João, não foi? Foi Matheus? Foi eu, professor. Eu queria fazer uma pergunta aí, você tocou no tema aí, né, sobre nosso curso, a gente, futuros professores de história, e usar os podcasts assim, com nossos alunos, né, eu estava me perguntando aqui, esses podcasts com rigor, assim, vamos botar acadêmico, e esse cuidado que a gente tem que ter, né, tipo, se tem ali uma preferência para uma faixa etária de idade, outros podem ser um pouco com conteúdo mais que eles não possam ter aquele conhecimento para debater, e tem todo esse cuidado, né? Se tem, assim, tipo, essa diferença, assim, em nível de podcast, eu não sei, assim. O Matheus perguntou sobre a faixa etária, né? Porque a questão, a gente quer usar, né, como uma ferramenta pedagógica esta escola, assim, né, para conteúdo, Sim. debate, porque, finalmente, com a população jovem, eles são muito focados nessa questão de podcast, com essas questões que te debate aqui, né, desses podcasts vinculados ao YouTube, essas pessoas famosas, e como a gente pode também trabalhar com isso, né, como uma fonte, como a gente usa filmes ou games, assim, também, né? Eu acho assim que a partir por ser só o áudio, né, os que tem só áudio, ele já restringe um pouco, já as crianças não têm muita paciência, né, Eric, quando não tem imagem, assim. Agora pega ali um aluno ali da faixa etária a partir já da, não sei, acho que 15 anos, 14. Eu pensei nessa idade, ensino médio, assim, primeiro ano. Acho que eles dão conta, assim, eles ouvem, acompanham, né?
os vestibulandos, nossa, eles devoram por ser um grupo interessado, assim, né? Então, tem que... porque tem muito material mesmo, né? Eu falei aqui os de história, né? Para aprendizagem de línguas é muito usado, né? Para melhorar o listening, né? Tem várias línguas, espanhol, francês, inglês. Então, acho que é muito difícil restringir, tá? Mas trabalha mais uma faixa etária mais adolescente para cima. Eu acho também, só para completar, eu concordo com o Vitor, sobretudo o aspecto, o próprio formato, ele não é um formato muito atrativo para criança, e nem sei se tem muito sentido na formação do Fundamental 1 ou 2, eu acho. Mas talvez para o ensino médio mesmo, ou no nono ano, assim. Mas aí eu acho que vocês, como professores, né, e como formandos ou já formados, vão lidar com esse recurso como qualquer outro recurso. Você não vai pegar um filme com uma faixa etária para maiores de 18 anos e passar numa sala de gente de 14. Né? O professor, o ato do professor escolher, selecionar, né? Fazer a curadoria dos materiais que vão ser utilizados em sala de aula é parte da nossa profissão, né? Então, qual podcast ou o episódio de podcast é mais indicado para tal curso, tarará, eu acho que é um recurso muito legal, tem muitas coisas, como o Vitor falou. Por outro lado, ele faz uma função, mas nada substitui as outras, né? Eu não entendo que o uso do podcast ou de um filme, ele vai ser o substituto para um debate de um texto, por exemplo, né? Cada formato desse tem vantagens, possibilidades. É igual aqui na graduação, né? Eu posso pegar e passar eu vou pegar essa aula de hoje sobre o workshop e vou passar para uma turma. Mas isso não quer dizer que isso substitua o debate sobre um texto, um artigo acadêmico sobre o uso do podcast em sala de aula. São coisas distintas e que têm... inclusive, são formas de adquirir conhecimento distintos que a gente tem que treinar, né? Isso eu acho que vai ser uma deficiência para essa geração que tem estudado apenas com um podcast ou com vídeos no YouTube, etc. Isso você pode ter até um acúmulo específico para o seu objetivo imediato, mas você não adquire conhecimento e forma a sua forma de pensar, né? Constrói de outras formas, sobretudo com leitura, debate. Então, eu acho que, na verdade, não é substituir, né? Acho que, no fundo, é fazer o papel do professor mesmo, de fazer a curadoria, a análise, a crítica, porque não necessariamente você vai usar um podcast para substituir sua aula, né? Sim. Ou um filme, né? Como às vezes acontece, né? Pega um filme aí, porque essas crianças estão de tempo vago aqui, vamos passar aqui o Gladiador porque tá com horário vago. Quem nunca passou por isso numa escola de fundamental, ou do ensino médio. Mas o objetivo não é esse, né? Não é substituir. Ela é mais uma ferramenta no processo pedagógico, né? Sim, concordo, Eric. Parte da metodologia. Aí a Priscila botou, eu não tinha visto, Eva. E isso é muito difícil e muito trabalhoso na nossa profissão, né? Que música eu vou levar para a sala de aula? Que filme, trecho eu vou passar? Isso é ser professor do ensino fundamental, do básico, do médio. Eu não vou nem entrar no caso dos docentes que às vezes, da faculdade, que às vezes esquecem disso. Mas como que isso é uma ciência, né? Senão pedagogia não seria uma área tão fundamental, né? Não tem valorização, ninguém recebe salário, a gente sabe disso, é tudo horrível, mas não deixa de ser ainda um processo fundamentalmente científico de ajudar a construir o conhecimento das crianças, né? Que a gente vai ficando velho e vai chamando todo mundo de criança, até o pessoal do ensino médio, né? Tá com 17 anos maior do que a gente, mas é criança ainda também. Gente, é isso. Vamos partir para o encerramento, porque senão a gente vai esgotar o nosso convidado hoje. Se tiver mais alguma pergunta,
Temos mais alguma? Vocês também estão muito cansados, eu imagino, porque final de período e a aula foi muito boa. Nós temos 1h45 de gravação agora, tá? Eu não vou editar nada, ela já tá bonitinha. No máximo eu vou botar uma aberturinha ali, tá bom? Mas eu queria de novo agradecer muito ao Vitor pela presença. Foi muito legal mesmo. E se Valeu, velho. você quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Eu só queria reiterar, façam um podcast, façam, produzam, não tenham muito critério. Sim, o critério que eu falo é o critério científico, saber que a informação checar, mas eu falo técnico no começo, faz como teste, gente, faz um teste. Você mesmo vai ter esse primeiro critério. Eu mando para um amigo quando eu ver que, agora, aí joga na rede. Vai testando os equipamentos, né? É isso. Instigar, né, Eric, eles a produzir aí. Com certeza, eu acho que é fundamental, assim, esse processo. E eu acho que a gente vai ter gente querendo fazer, né? Porque está se tornando cada vez mais popular e acessível. Então, tomara que faça. E contem com a gente também, tá bom? Contem com a gente. E no começo divide tarefa, né? Um que tem mais facilidade com edição, o outro que tem mais facilidade com pesquisa, né? Pesquisa todos têm que ter, né? Vocês estão fazendo a faculdade de história, né? Não tem para onde correr. Mas, dependendo do tema, né? Fala assim, tem mais familiaridade com esse tema, né? Então, acho que é bem bacana, é bem... Até brinco aqui em casa, eu falo que... Minha companheira fala que quando eu faço podcast é muito... Você sai um pouco daquela coisa da... Né? De ter que escrever um artigo científico e tal, é outro caminho. Então, os últimos recados é que... Para a gente encerrar aqui, semana que vem nós temos a nossa última aula de Python, mas para o pessoal que está fazendo o módulo de ensino, essa é a nossa última aula. Eu estou devendo ainda um tutorial que eu vou botar até semana que vem, mas ele é mais difícil, então eu não estou cobrando ele nada de atividade nem nada. Mas, dito isso, semana que vem nós temos a última aula de Python e a gente encerra o curso, tá bom? Oficialmente, mas a gente continua conversando lá no Discord. Valeu, Vitor, valeu todo mundo que estava aí. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Tá muito tarde já pra gente conversar sobre mais coisas. Eu vou encerrar por aqui. Boa noite.